Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, siga o nosso perfil lá no Instagram, @elasnajustiça, e não perca nenhum dos nossos episódios, tá certo? É isso aí, ativa o sininho aí. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Bom, nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial, uma advogada, a doutora Andréa Zamaro. Ela é relatora do TED, que é o tribunal, para quem não sabe, é o Tribunal de Ética e Disciplina, né? É um assunto. Hoje aqui o assunto vai ser sério, hein, gente? Verdade. Vocês prestem atenção que tem muito assunto importante. Andréa, seja bem-vinda. Obrigada. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Nós vamos fazer o nosso brinde, porque a sua caneca está chegando logo mais, diretamente no seu escritório. Mas o brinde já está aqui, porque a gente não começa sem esse brinde. Isso aí, ótimo. saúde. Brinde, saúde a todas nós. E hoje, gente, realmente, faz tempo que nós queremos trazer a Andréa aqui para poder falar de temas que são muito importantes e que muitas vezes nós não temos conhecimento, né? Com pouco tempo, mais tempo de formadas, às vezes nós acabamos nos enganando ou deixando enganar, até por coisas que outros falam, principalmente nas redes sociais, e porque talvez não conheçamos muito bem o nosso próprio estatuto de ética, o nosso código de ética. Exatamente. Então, eu queria que você falasse sobre a sua trajetória e o que te faz manter-se aí no Tribunal de Ética e Disciplina. Ok. Bom, primeiro, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Para mim é uma grande honra estar aqui e poder falar um pouquinho sobre ética na advocacia, né? Sim. Como você mesma disse, o que acontece as pessoas conhecem muito pouco, né? Os advogados, infelizmente, conhecem muito pouco. Sim. Tanto o Estatuto da Advocacia como o Código de Ética. Houve um tempo em que realmente isso não era tão relevante. Mas com o avanço, né, das redes sociais e tudo mais, isso acabou por gerar um desconforto muito grande entre os próprios advogados. Sim. Mas eu posso fazer isso, mas eu não posso fazer aquilo, né? E o Tribunal de Ética acabou tendo um volume muito maior, né? De casos a serem analizados, né? Porque não se aprende na faculdade, né? Não. Se aprende muito pouco ética é só na teoria, faculdade. né? E só para passar na OAB. Só para passar na OAB, é verdade. Só para passar na OAB. O nosso estatuto é de 94, né? O nosso Código de Ética foi reformulado, mas ele ainda é muito desconhecido entre os advogados. É verdade. Né? E eu, quando comecei na ética, só falando um pouco aí da trajetória, né? Eu comecei em meados de 2017, né? Na própria comissão de ética. Era, então, presidida pelo Dr. Luiz Bertanha, né? Na época que ele era presidente da Comissão de Ética. E eu iniciei na qualidade de assessora, né? Então, eu fazia os pareceres de admissibilidade das representações disciplinares. E fiquei com ele os 3 anos. Depois, fui para o tribunal na qualidade de relatora. Fui convidada, assumi um cargo que me dá muito, muito, muito prazer e muita felicidade, que eu gosto muito do que eu faço. E na atual gestão, fui convidada para assumir a presidência da Comissão de Ética, né? Que não foi algo assim que, para mim, foi um desafio, né? Um desafio, muita responsabilidade. E fui reconduzida como relator. Então, ainda estou acumulando as duas funções. As duas funções. Presidente da Comissão de Ética da subseção e relatora do Tribunal de Ética, né? É uma responsabilidade e não é para poucos, é só para quem tem muita expertise, muito conhecimento. Né? Nós precisamos realmente estar sempre, né, estudando muito. Sim. Porque todos os dias é um assunto novo. Todos os dias é um assunto novo. Cada processo é um processo, cada voto é um voto, cada caso é um caso que deve ser analisado com muito cuidado, né? Sim. Porque, afinal de contas, são colegas, né? Claro, são nossos colegas. É verdade. Então, nós precisamos ter muita sensibilidade. Sim. O relator, qualquer advogado que trabalhe com a ética profissional, com a ética na advocacia,
tem que tomar muito cuidado. Sim. Porque nós estamos lidando com os nossos colegas e estamos lidando com a sociedade. Sim. Né? Então, ao mesmo tempo que você tem por obrigação defender a sociedade, né, dos maus advogados, Sim, claro. você tem por obrigação defender os bons advogados dos má clientes. sociedade. É isso mesmo, é fantástico você falar isso, Né? porque qualquer um pode representar o advogado. Sim. Eu sofri uma representação, minha única representação que eu tive na vida, e falo aqui abertamente porque já falei para os meus alunos, foi porque eu renunciei num processo e eu fiz tudo legalmente. Só que a pessoa achava que eu tinha que... aquela coisa, ela não sabe que eu tinha que ficar no processo para sempre, casada com ela ali. Porque eu não posso demitir o meu cliente. Né? Então, que é um dos assuntos. Então, e aí ela me representou e eu me defendi, como eu fiz tudo legalmente, corretamente, renunciei formalmente, me mantive nos 10 dias seguintes no processo, fiz tudo corretamente, ok. Então, não houve nenhuma penalidade. Mas pra gente ver que isso pode acontecer, né, André? Não houve uma penalidade, Adriana, mas houve o tempo que você... Olha só. Com certeza. Você se desgastou. Eu era recém-formada, gente. Era recém-formada. Você sofreu com isso. Sofri, porque o advogado, o bom advogado, aquele advogado Sofri que tá, mesmo. sabe, sempre andando pelo caminho correto, ele se sente ofendido. Com certeza. Claro Eu lembro que eu falei pro meu pai, na época, eu falei, pai, o que é isso? O que eu fiz de errado, né? Sim. Aí ele, não, você fez tudo corretamente, mas a pessoa... achou que eu tinha feito alguma coisa errada. E qualquer um pode fazer uma representação. Um processo disciplinar, ele tramita por 10 anos. Imagina, e 10 gente. anos o advogado está ali. Não tem que paz na provar vida. que ele não fez nada de errado. É verdade. Né? Então, tem que haver um cuidado muito grande. Sim. E nós fazemos Sim. isso também. Eu, através da comissão de ética, essa gestão, eu acho que foi marcada por isso. Sim. O que muitos advogados, muitos colegas não sabem, né? Porque muitos colegas veem a comissão de ética como digamos, o acusatório, Isso. né? Nós estamos lá pura e simplesmente para punir acusar. advogado. E não é verdade. Não é. Nós colocamos e deixamos isso muito ativo, o atendimento. Sim. Então, nós temos atendimento todas as quintas-feiras. Eu tenho uma equipe que faz o atendimento presencial para a sociedade. Sim. Então, todas aquelas pessoas que têm dúvidas, olha, eu tenho dúvida, eu acho que o advogado está agindo de forma errada comigo, ele procura a comissão de ética. Sim. E eu garanto para você, eu evito, às vezes... nós atendemos até 15 pessoas por quinta-feira. Dessas 15 pessoas, exatamente, mas dessas 15 pessoas, 10 eu esclareço que o advogado não está errado. Pois é, olha que interessante. Então, eu evito 10 representações. Porque essas 10 pessoas podem sentar na frente do computador e formular uma representação. Pois é. A doutora Adriana vai se defender? Vai, mas olha só. Um desgaste emocional desgaste, também. Que coisa chata, né? Então, nós fazemos esse aconselhamento, nós fazemos esse atendimento. Olha, o seu advogado não está errado, o seu advogado está agindo corretamente, o seu processo está caminhando. Não, meu processo está arquivado. Aí você vai olhar, realmente, seu processo está arquivado, porque tem um cumprimento de sentença, né? Então, esse processo está extinto, realmente. Abriu um outro processo? Sim, iniciou-se um novo processo. Então, assim, está tudo certo, tá? Seu advogado está muito importante esse serviço em prol da sociedade. E até acredito que muitos advogados, da mesma forma, muitos advogados também procuram a ética. Muitos. Né? Para que a gente possa ser... orientado por pessoas que estão ali todos os dias. Será que isso que eu estou fazendo é correto ou não é? Também procuram, Eu recebo muitos advogados, entram em contato comigo. Olha, que dia eu posso conversar com você? Eu fico à disposição sempre, mas às vezes o advogado quer ir pessoalmente e tal. Então, pode vir na quinta-feira, a gente conversa. E o advogado vai com algum tipo de dúvida, algum tipo de... Ele quer uma orientação para não correr o risco de agir
de forma O antiética. bom advogado vai fazer Exato. isso, né? Até Exato. porque eu sempre falo para as minhas colegas que todos nós estamos sujeitos a uma representação, né? Não importa se você trabalha bem ou mal. E a comissão, ela tem que ser vista dessa forma, Sim. como um suporte, né? Como uma proteção também. Eu vejo isso. Porque essas 10 representações que você evitou, as pessoas às vezes nem imaginam. Não. Às vezes tem alguém que está assistindo aqui esse episódio que foi um desses 10. Exatamente. E nunca vai saber. Nunca vai saber. Que foi protegido, de certa forma, Foi com protegido. conhecimento, com o seu esclarecimento ali para aquele cliente. E assim, é uma coisa que a gente também sempre conversa muito sobre isso, que às vezes o cliente, ele acha que está sendo lesado porque o advogado não responde, porque some. Então, é muito importante também que nós, enquanto profissionais, vamos cuidar, assim, né? Então, sempre está lhe dando uma prestação de conta e ainda assim corre o risco do cliente achar que está lesado de alguma forma, né? Porque tem pessoas e pessoas. Sim. E eu acho muito legal esse trabalho, quero até te parabenizar. Obrigada. Porque eu acho isso muito essencial e fundamental na nossa classe. Sim. Com certeza. Né? Ainda mais hoje com a rede social, que qualquer coisa vai para a internet, a pessoa é exposta. Sim. E às vezes a gente até comenta entre nós, né? Que chega um cliente e fala assim, acontece muito isso, acho que com todo mundo que é advogado. O meu advogado não tá mais me respondendo. A senhora pode ver isso aqui pra mim? Que não sei o quê. Uma pessoa veio falar isso pra mim, eu falei, mas o que ela te falou por último? Que tá em recurso. Aí eu falei, então, ela não parou de trabalhar. Está em recurso, vai ser julgado. Aí fui explicar. Talvez a colega já explicou. Mas tem gente que também Que é sem noção. desconfia do profissional, né? Infelizmente, as pessoas desconfiam. Mas esse trabalho que a Andrea faz e todos os relatores, né, que o tribunal faz, gente, é essencial mesmo. Eu também quero parabenizar, porque é algo... Obrigada. Eu mesma já tirei dúvidas com a Andrea, e fala, nossa, poxa, eu tenho tantos anos de formada, né? E ela já me orientou. Então, porque é algo que às vezes nós fazemos no automático e o bom profissional vai se preocupar com isso. Com Aqueles que não certeza. são bons profissionais são os maus profissionais. Esse é realmente, enfim, pode sofrer uma representação com razão, né? Sim. Mas ter o Tribunal de Ética como um aliado na advocacia, a gente precisa enxergar. Não é o lobo mau da advocacia. Não tá lá porque pra muitos tirar enxergam alguma, assim, né, Não, André? não somos o lobo mau. Não somos. não mesmo. Nós somos aliados. Sim, né? é isso Quando mesmo. a advocacia realmente nos ver com esses olhos de aliados, né? Aí eu entendo que a nossa missão está realmente cumprida. Está se cumprindo. Está se É isso cumprindo, mesmo. porque a ideia é essa. É isso né? mesmo. O intuito é esse. Inclusive, nas entregas de carteira, né, na OAB aqui em São Bernardo, o Bertanha sempre fala, ele sempre ressalta muito, lógico, a importância de atuar com ética, todos que estão lá sempre ressaltam isso, mas ele sempre fala, não quero ver vocês aqui no Tribunal de Ética, mas no sentido de que não quer ver passando por uma situação que, de fato, possa ser ruim para o profissional. Mas a gente quer ver os profissionais, sim, lá na ética, para se orientarem, para se instruírem, não é? Porque aí vão evitar fazer coisas erradas. E já falando sobre isso, a Andrea podia falar pra gente um pouco, já que a gente está aqui numa rede social, um canal, que é o canal YouTube, o que o advogado pode, não pode fazer. Acho que isso deve cair muito lá, né? Cai bastante. Nós temos, nós já tivemos muito na 7ª turma, né? Porque a 7ª turma aqui do tribunal, ela pega os 7 municípios. Tá. Já tivemos muitos casos aqui na 7ª turma. Tá. Ano passado foi criado uma turma especializada para os casos de marketing jurídico, publicidade. Tá. Né? Que é a 28ª turma, lá em São Paulo, né? O doutor Josué Justino, que é o presidente. Então foi criada uma turma para isso, dada a importância. Dada a importância e o volume. E o aumento, isso. E o volume. E o volume. E todos os processos que estavam em todas as turmas descentralizadas migraram para essa turma, né? Que é a 28ª. Então, essa turma, ela só trabalha com as representações que envolvem a questão do marketing, da publicidade jurídica, captação de clientela, rede social, né? Todas essas questões vão para a 28ª. O que pode e o que não pode. Tudo depende. Sim. Né? Tudo depende de como é feito. É verdade. Mas a regra é moderação. É isso, A regra é. Eu acho que se a gente tiver isso em mente, já... Porque, por exemplo,
Eu posso aparecer no TikTok? Posso. Pode. Posso, mas agora, fazer um vídeo ali apelativo, sabe? Porque tem muito isso, né? A gente sabe o que você está falando. E vocês, a gente sabe até onde... É que talvez o que as pessoas não saibam, e aí é importante você falar, e eu sempre falo em sala de aula, é que levar um conteúdo informativo é uma coisa. Sim. Agora, apelar ou comercializar é outra. É isso que a gente não pode. É uma linha muito tênue entre, né, você levar um conteúdo informativo e eventualmente ultrapassar essa linha. Sim. Sim. Né? Muitos advogados não conseguem levar o conteúdo informativo, Sim. né? Sem ferir né? a ética. Né? Por quê? Porque ele quer informar, mas ao mesmo tempo que ele quer informar, ele quer mostrar que ele quer captar. Tá? E aí essa linha... que é muito tênue, como você mesma colocou, essa linha, ela acaba ultrapassando. Então, assim, dizer, posso fazer isso? Depende. Posso fazer aquilo? Depende. O como, né? Como você vai fazer isso? Tudo depende de como você faz. Eu quero fazer um TikTok com um conteúdo informativo. Aí, no final desse conteúdo, você põe o seu WhatsApp e diz, ligue aqui. Pronto, acabou. Comercializou. Né? Acabou. Feriu frontalmente. Então, às vezes, eu assisto, me mandam, né? Sim. Me mandam, olha, assiste esse vídeo. Eu sei que já vem alguma coisa. Aí eu assisto, falo, tá tudo bem. Quando chega no final, realmente. Por que não? Se é um colega, sim, né? Entrar em contato e falar, olha, vamos fazer o seguinte, corta o final. Até porque se a pessoa que está assistindo gostou de você, ela não precisa do seu clique aqui. Exato. Ela vai mandar mensagem, vai falar assim, doutora, me explica mais sobre isso, eu tô com um problema. E nem pode o clique aqui, assim, pode até patrocinar posts informativos, a gente sabe. Eu falo para os alunos, eles não sabem disso, eles acham que eu tô falando, eu falo, não, a OAB, tanto é que a OAB não pode ficar alheia à evolução da tecnologia. Claro que não. Então, ela regulamentou o provimento 205 de 2021. Isso. Então, posso ter site, posso ter todas as redes sociais, mas você não pode falar, olha, só essa semana, divórcio por R$1.000. Preço de banana. Tem gente que faz isso, gente. Tem gente que faz isso, gente que comercializa como se você estivesse vendendo uma peça de roupa. Fosfeira, né? Aqui tá mais barato. Isso não pode, gente. Isso nunca pôde. Consulta gratuita. Sim, né? Isso é importante. Consulta gratuita. Cobre sua consulta. Exato. Precisa cobrar sua consulta. Não pode, né? Ou valores, né? Sim. Valores irrisórios, né? R$50 um divórcio, ou inventário, assinatura, né? Eu assino o seu inventário por R$500, né? Não pode, não pode. Isso cria uma concorrência desleal, absurda, né? Além de ser desleal com, né, os outros advogados, cria uma feira, né? Isso, leilão. Sim, um leilão. Quem faz mais por menos? Quem faz por menos? Quem faz por menos? Esse aqui faz por 500, esse aqui vai fazer por 700. Eu vou no de 500. Né? Desvaloriza tanto. É só para ir ali no cartório assinar É só para isso. Eu já recebi mensagem assim, doutora, quanto você cobra só para assinar o divórcio? Nossa. Você tem que assinar. Só para assinar. Aí dá vontade de falar, mas você vai fazer o processo? Você vai fazer análise de todos os documentos. Isso. Ou também já chegou pessoas para mim para perguntar assim, perguntou do serviço, né, se eu fazia. E aí, quando eu falei que sim, aí a pessoa falou assim, era pro pai, né? Aí era a filha que tava falando comigo. E quanto que você paga pela minha indicação? As pessoas já estão com isso. Elas já estão com isso. Por quê? Porque tem colega que infelizmente faz. Tem. Né? Então, a gente sabe que é assim. E pode pagar pela indicação, Andréia? Não, claro que não. É bom claro você que falar, não. porque assim, tem muita gente trabalhando dessa forma. Fica muito claro que você está captando clientela, né? Captando mesmo, pagando. E isso está lá, inclusive, esse tipo de infração está lá no artigo 34. Você se usar de terceiro para fazer a captação, né? Está no artigo 34 do Estatuto. É infração ética... assim, claramente tipificada. Com certeza. Então, não pode. Olha, eu te dou um desconto, eu te repasso um percentual. Não, isso não pode. Não pode. Até porque hoje, eu acredito assim, que com a evolução da internet,
outras profissões, elas têm muito isso de desconto, de cashback. Sim. E a galera tá tentando trazer isso para advocacia. E cai naquilo que você falou. Tem coisas e coisas. Tem coisas que dá pra gente trazer para advocacia, sim, em relação a marketing, a gestão, a vendas, atendimento ao cliente. Mas, nesse sentido, tem coisas que é incabível, né? Não porque tem nós como temos aplicar. um estatuto de ética. Exatamente. Se a gente não tivesse, ok, né? A advocacia, ela é muito mais restrita, Sim. né? Ela é muito mais restrita, sim, do que as outras profissões. Sim. Um engenheiro, um arquiteto, não sei, salvo o melhor juízo, não conheço, né, a legislação que rege a atividade, mas ele pode, de repente, se usar de um terceiro para fazer uma captação. Sim. O advogado não, né? Então, as pessoas costumam dizer muito que a OAB não deixa nada. Não é que a OAB não deixa nada, né? O provimento, o 205, ele veio para... sabe, justamente para dar essa possibilidade ao advogado de fazer a publicidade, de fazer o marketing jurídico. O que ele veda é a propaganda. A propaganda é diferente da publicidade. A propaganda é quando você traz com a intenção mercantilista, de vender mesmo, né? Com a intenção de vender, né? Você vende o teu serviço? Vende, claro, sim, mas você tem limites para vender o teu serviço, né? E esse limite é moderação. Então, se você pegar o provimento 205 de 21, você pode tudo, desde que com moderação. Sim, exatamente. Né? É isso mesmo. É só você realmente saber adaptar a atividade e, por que não? Fazer, sim, a sua publicidade, mas dentro dos preceitos. Porque nós vendemos serviços jurídicos, claro, mas é completamente diferente de outros países. Por exemplo, eu estive em Nova York com a minha filha esse ano, e aí eu estava no metrô com ela, daí no metrô. Eu falei, Mari, olha aquilo ali. Ela tem só 15 anos, mas ela sabe, né? Um pouco da advocacia. Outdoor. Isso. Não, e dentro do metrô tinha um painel enorme, a foto do advogado, lá todo, né, posudão, assim. Era de responsabilidade civil, indenização civil. Se você tem algum problema, uma causa civil, não sei o que, indenização, ligue agora para. Luminoso, luz piscando, né? LED. Porque ela pode, gente, mas aqui não pode. Eu falei, Mari, isso daqui não pode no Brasil. Não pode, não pode. Não vou poder colocar meu rosto lá no metrô, nem em nenhum lugar desta forma, né? Então, assim, é muito importante a doutora Andréa estar trazendo tudo isso pra gente, porque não só o jovem como o advogado há mais tempo, a gente tem dúvidas mesmo. Sim. Então, saber que a gente pode procurar a comissão de ética para esclarecer essas dúvidas, deve procurar quem é especializado, quem lida com isso todos os dias. Porque nós temos dúvidas mesmo. E lembrar dessa questão da moderação, porque a gente vê muitas coisas completamente imoderadas. E assim, às vezes o advogado na ânsia, né? Às vezes não é nem por maldade. Na ânsia de precisar de clientes para sobreviver na sua profissão. O jovem advogado, a gente sabe, é muito difícil. É difícil. Né? Nós que temos mais tempo, né, na advocacia, a gente sabe. Aquela história dos 10 primeiros anos, não é mentira. É verdade. E não é do primeiro ano só não, gente. É dos 10 primeiros. São os 10 primeiros, com certeza são os 10 primeiros. Então, assim, a gente sabe que é difícil. E nós sabemos que todos nós precisamos. Nós que temos mais tempo de advocacia precisamos. Que dirá os mais jovens. É verdade. Mas, nessa ânsia, às vezes... Poxa, olha, eu ganhei, por exemplo, eu tive uma decisão favorável. Eu vou publicar a decisão favorável, né? Pronto. Então, eu publico, eu tiro uma foto. Alguns vão além, né? Alguns filmam ligando para o cliente, né? Liga para o cliente, dá a notícia e o cliente do outro lado chora de emoção, né? Não pode. Poxa, eu não posso nem mostrar ali, dizer, olha, eu tive uma procedência. Não pode. O caso específico não, mas aí eu posso tratar sobre o tema. Sim, né? Entrei informação sobre isso e isso. De uma forma informativa. Isso, de uma forma né? Mas você não vai passar número de processo, você não vai... Olha, esse tema, nós tivemos... o nosso escritório teve sucesso, né? Num caso assim.
pronto. Isso, pronto. Mostra. Informativo. É isso mesmo. Mostra o seu conhecimento. Moderação, isso. Você traz autoridade pro profissional, Sim. mas sem expor Sem o caso expor. específico. Expor cliente, É. expor Sim. número de processo, expor caso concreto, né? Sim. Não pode, isso não pode. Até porque, como a gente sempre comenta também, que quando a pessoa, ela simpatizou com você, ela tem indicação sua, né? Falaram de você para ela vai te procurar. Sim. Então, às vezes, o pessoal fica nessa ânsia de, não, eu tenho que falar... entre em contato aqui, me chama, né? Que a gente já aprendeu que isso não pode. Não pode. Com essa ânsia da sobrevivência, né? Sim. Do sentimento da selva. Eu É. preciso sobreviver, se a pessoa tá trabalhando por conta, tá sozinho. Mas, cara, confia no seu Sim. ciclo de conhecidos, porque as pessoas vão te indicar, as pessoas vão te procurar. E aí você vai criando a sua cartela, né? Sim. A sua carteira, na verdade, que chama, É. de clientes. E assim... Eu sempre falo isso aqui abertamente porque é o que eu vivo. É o que eu vivo. Se eu entrasse nesse desespero de falar, não, gente, eu vou desbravar a mata já fazendo coisa errada. Porque todo mundo faz, né? E como diz o ditado, como a nossa mãe fala, você não é Você todo não é mundo. todo mundo. E os jovens, eles se apegam muito nisso. Sim. Mas todo mundo Tá faz. fazendo. Não faz. Não Né? faça. Uma coisa interessante que eu tive muitos problemas na ética com esse tipo de comportamento. Cartão de visita, tá? Cartão de visita em condomínio, portaria de condomínio. Não deixar lá o pode. cartão. De visita em padaria. Salão de beleza. Salão de beleza. Deixar lá o Consultório molhinho, você odontológico. fala. Tá? Não pode. Não pode. Não pode, é captação. Pode, porque é Sim. captação. É porque imagina quantas pessoas... Nós vamos fazer a unha, que a minha não tá feita no caso, mas vou lá fazer a unha. Encontro vários cartões. Geralmente tem. Tem. Esteticista, depilação, sei lá o quê. Mas não pode ter do advogado lá. Não. Porque não é assim, né? Nossa Imagine atividade não é a mercantil. concorrência desleal com os outros que não estão. Sim. Só que em São Bernardo são mais de 7 mil. Se os 7 mil quisesse deixar seu cartão lá, Já pensou? imagina. Não. E até porque tem gente que ainda comenta assim. Não, mas além do todo mundo tá fazendo, fala assim... mas a ética não pegou fulano até agora, gente, mas vai que pega você. Gente, Entendeu? Vai que é você que é representado. Então, não se coloque na fogueira por causa de que Não, todo mundo de tá jeito fazendo. nenhum. Precisa, mas Faz o seu. todo mundo faz. Ora, então, leve para ética esse todo Sim. mundo. Leve, né? leve mesmo. Eu tenho muitos casos, tinha Sim. muitos casos lá de colegas que se indignavam, Sim. tá? Com cartazes em poste. Nossa. Advogado trabalhista. Gente, essa eu nunca vi. Cartaz em Também poste, nunca igual de vi. procurado. Trabalhista. Aqui na cidade? Gente do Eu céu. nunca vi também. Essa é nova pra mim. Na Marechal. Na Marechal Aquelas Deodoro. dentes. Na Marechal, que é uma das ruas, das vias principais aqui da cidade. Você imagina o Gente, tanto que de loucura. pessoas que não passam ali. Mas aí é que está. Não, isso é pra indignar O que mesmo. então, é muito. É um É absurdo surreal tão um negócio grande. desse. Nossa. Só que, infelizmente, na maioria das vezes, você não consegue identificar. Ah, sim, porque está atrelado a uma empresa de assessoria. Sim. Às vezes é uma assessoria, às vezes você são não outro- consegue identificar, assim. Porque para você ter uma representação ética, Você precisa o identificar. sujeito passivo da representação é o É o advogado. advogado. O advogado inscrito na OAB. Sim, sim. Então, às vezes você tem o advogado, né, muito comum na área previdenciária, que Sim. não é privativo do advogado. A área Isso. previdenciária tem muitos profissionais Isso. da área Sim. previdenciária que não são advogados. Sim. Eles não são passíveis de representação ética, porque eles não são advogados, Sim. eles não estão inscritos na OAB. É isso mesmo. Eles podem estar sujeitos a uma fiscalização, um exercício ilegal da profissão. Sim. Sim. Pode acontecer quando se passam por advogado, Sim. mas não a A comissão de ética e nem o tribunal de ética. Então, às vezes, esses cartazes, esses cartões de visita, eles não são de advogados. Às vezes, eles são de profissionais. De outros profissionais. Que ou se passam por advogado ou não. Não, ele simplesmente trabalha na área previdenciária. E não faz nada Não tá ilegal, fazendo tá nada tudo de correto. errado, mas... ele não se identifica como advogado, ele diz, eu sou um profissional da área previdenciária e tá tudo um bem. assessor, Não tem problema enfim. nenhum. Eu não Sim. posso punir. E às vezes o advogado não entende isso. Ele fala assim, mas o outro pode, por que eu não posso? Né? Então, não é assim. Não é assim. Se houve a infração ética, se
é um advogado, e se você consegue me trazer a identificação dele, eu mesma, de ofício, na comissão de ética, eu abri diversas representações. Sim. De ofício, porque chegava até mim, olha, tá aqui. Eu ia, eu apurava, realmente, ó, é um advogado inscrito, eu consegui individualizar, identificar ele, ok, ele é o sujeito passivo. Agora, se você não tem como identificar, não adianta levar para a comissão de ética, levar para o tribunal de ética, porque nós não podemos fazer nada. Sim. Né? Não tem o que fazer. E eu não sei se você pode nos contar, né? Porque, claro, são dados sigilosos, mas assim, quais são os maiores problemas, as maiores demandas? Porque, se não me engano, uma questão que eu já vi, porque assim, eu tenho muito cuidado com isso também, que é o levantamento de honorários e o repasse para o cliente. Sim. Então, eu, Adriana, que estou fora do Tribunal de Ética, imagino que pagamento dos valores, dos créditos dos clientes sejam um dos grandes problemas, né? Mas não sei se você pode trazer para a gente quais são os maiores problemas que, de fato, indicam ali uma conduta errada do advogado. Nós temos essa questão da publicidade, tá? Que foi uma questão que cresceu muito. Sim. Eu, obviamente, como relatora da 7ª turma, estou um pouco mais distante, porque, como eu já disse, essa questão foi para a 28ª turma. Mas, ainda, o grande problema continua sendo honorários não, pagamento. A apropriação, né? A apropriação indébita. Porque, veja, não é infração ética o advogado levantar. Não, de forma alguma, né? Nós não temos, repassar que é o errado. Levantar os valores, né? Os valores depositados em processo, sejam eles honorários ou não. Sim, isso não é errado. Não. Porque quase sempre a nossa procuração dá, né, esse poder, né, para que o advogado faça esse levantamento. O que é errado é o advogado não repassar. Ou não repassar corretamente. Ou repassar depois de muito tempo, né? Esse é o problema, né? Sim. Mas qual o tempo o advogado tem para repassar? Não existe. A lei não seja fala. razoável, né? Não vai levar 3 meses, né? Pois é. 3 meses, eu acho que... 1 ano, 2 anos, 5 anos. Geralmente o pessoal fala assim, a gente sempre vê as pessoas falando assim, olha, coloca um prazo, né? No contrato, então, né? No seu contrato. Então, por exemplo, eu mesma, eu faço previdenciário. Então, eu sempre coloco que a forma de pagamento vai ser resolvida depois que o benefício foi concedido. Porque, às vezes, a pessoa ela vai pagar à vista, às vezes, ela vai pagar parcelado. Então, a gente resolve ali depois. Só que, realmente, tem uma desproporcionalidade quando... a pessoa, ela recebe um valor, vamos supor, muito alto, 50 mil reais, vamos colocar. E a parte dela é repassada depois de 3 meses, depois de 1 mês, sabe? E às vezes sem correção. Sem então, correção. Não tem nexo isso, né? Então, por exemplo, igual na área trabalhista, caiu a parcela do acordo, eu passo imediatamente, sabe? Ainda que a gente possa colocar 1 semana, tem colegas que falam assim pra mim, Dai, mas na hora que você tiver um volume que perde seu controle, eu falei, mas aí é o contrato financeiro para fazer para mim. Porque não é justo a pessoa receber 1 mês depois, 1 semana depois, ainda que seja 1 semana, mas é o que eu sempre falo, eu não sei o que está faltando na mesa dela, né? E a gente tem que se colocar nesse lugar também, de falar assim, poxa, se eu posso repassar, eu vou repassar. Ou se não, combina com o cliente, eu te passo até o final do dia, eu te passo amanhã, né? A gente vê muitos casos que se cai na sexta-feira, a pessoa só vai passar na segunda. Não, e numa era do Pix, não se justifica mais isso, né? O Pix é uma coisa tão rápida. Gente, a gente tem agora essa ferramenta, não se justifica mais. Só ressaltando, gente, se você combinou isso com o seu cliente, de se cai numa quinta, numa sexta, você passa na segunda e ele concordou, tá tudo certo. Sim. Mas o Pix, né? É o que a gente tá falando. Mas o Pix é muito rápido. Tudo depende do combinado. Do contratado. O advogado diligente, o advogado cuidadoso, ele tem um contrato de honorários, né? Muito bem elaborado. Isso. Eu falo que o meu contrato de honorários, ele era há 20 anos atrás. Hoje, e ele foi mudando, porque... Nós vamos adaptando, né? Ele foi mudando, hoje ele é outro completamente diferente, né? Ele tinha meia folha, hoje ele tem 3 folhas, por exemplo. Né? Porque o advogado diligente, ele tenta prever tudo o que pode acontecer. É isso mesmo. Para quê? Para que ele fique
protegido e para que o cliente dele esteja seguro. Para que o cliente dele possa, né, ter essa confiança, esse respaldo e dizer assim, não, olha, é assim que vai acontecer. Sim. Então, o advogado diligente, ele toma esse cuidado. Ele respeita o cliente dele. Então, como você mesma disse, eu não sei o que está faltando na mesa do meu cliente. Sim. O meu cliente pode precisar muito Sim. desse dinheiro. Com então, certeza. assim, ficar com esse dinheiro 2 dias... E o dinheiro é dele, né? É dele. Ainda que ele não precise. Não dele. interessa se tá faltando ou não, no fundo. É dele. Porque o dinheiro é da dele. parte, né? E assim, tão importante quanto fazer o repasse ao cliente é prestar as contas. É isso que eu ia falar, Sim. transparência, né? Exato, porque são duas infrações que andam juntas, né? O locupletamento, que seria aí a Apropriação apropriação, indébita. e a ausência de prestação de contas. Sim. Um advogado que não repassa o dinheiro para o seu cliente e não presta contas, ele está infringindo duas condutas, ele né? tem 2 penalidades, né? Sim, O locupletamento e a ausência da prestação de contas. E isso pode ensejar uma penalidade bastante né, pesada para ele, que é a suspensão, Sim. prorrogável até que ele faça o pagamento e até que ele preste as contas. Sim. Então, assim, o cuidado caiu o dinheiro, levantou o dinheiro, senta, faça a sua prestação de contas com clareza, da mesma forma que você gostaria de receber. Sim. Né? Isso. Da mesma Sim. forma que você gostaria de receber. Faça a prestação de contas muito bem explicadinha. Chame o cliente. Se é um cliente mais difícil, às vezes é um cliente mais instruído, você Mais manda a prestação de desconfiado, contas às para vezes, ele, tá enfim, tudo normal. bem. Às vezes não, às vezes é um cliente que você precisa trazer até teu escritório, falar, olha, vem aqui, eu vou explicar para o senhor como foi feito. Olha, assim, assim, Sim. assim. Pegue, né? Faça com que o cliente assine aquela prestação de Isso, contas, que está concordando com aquilo, repasse o dinheiro para o seu cliente. Esse advogado, ele não vai ter problema. Não vai, né? não vai. Ele não vai ter problema. Mas, infelizmente, nós temos sim. Eu acho que a Até maior- quando o cliente fala assim, que confia, né? A gente tem que se proteger. Sim. Que é o que a Adri sempre comenta, que a gente defende o cliente e se defende do cliente. Então, ainda que a pessoa fale, mas eu confio em você, doutora. Não, tudo bem, mas eu vou te explicar. Vou te explicar, vou dar aqui. Eu não sei assinar. Coloca o dedo, faz alguma coisa, testemunha, sabe? Para assinar. E outra coisa, Dai, que acontece muito é o cliente, ele combina qualquer coisa com você. Sim. Qualquer coisa, né? Ai, não, doutora, imagina, eu vou pagar 30% para a senhora. E às vezes o advogado, é um colega, é uma pessoa conhecida, né? Espere até o dinheiro Sai. Tem gente que muda quando o dinheiro chega. Como assim? A senhora vai receber tudo isso? Pois é. A senhora descontou tudo isso? Descontou tudo isso, é verdade. Porque, falam. às vezes 30% de 1.000 não dói. Mas 30% De 100 mil. de 100 mil... Principalmente na área trabalhista, né? Que acontece muito isso. Às vezes é um valor considerável, Você né? ingressa, o cliente te procura achando que ele tem 10 mil reais para receber. E essa ação tramita lá por 5 anos, 6 anos. E quando sai, 100 mil reais. Nossa, doutora, tudo isso, que maravilha. E aí você vai... Falar, mas peraí, 70 é seu e 30 reter é meu. o seu zona... Nossa, doutora, mas tudo isso é da senhora? Pois é. Sabe que na trabalhista, até quando eu vou fazer audiência, para explicar pretensão de acordo, eu já explico para a pessoa que daquele valor do acordo, 30% é honorários. Porque às vezes você vai dar uma pretensão de 15, ela tá na cabeça dela que é 15 dela. Né? A mesma coisa quando você é contratado. Então, sempre falo assim para o cliente, olha, não importa se você vai receber 1.000 ou 1 milhão, é 30% em cima de 100 reais ou em cima de 1 milhão de reais. É isso mesmo. Porque o trabalho vai ser feito. Outra coisa que é muito comum, muito, muito, muito comum. E são muitas representações, principalmente depois que o processo disciplinar passou a ser digital, eletrônico. Hoje, as pessoas procuram a OAB para tirarem dúvidas. Sim. Né? Mas aquele que quiser, ele senta na frente do computador e ele mesmo registra a sua representação. E nós não podemos, não temos esse controle. Tá? Uma coisa que acontece muito. O meu advogado ficou com 50% do meu dinheiro. Tá? O que você pensa? Nossa, 50%? É muito, é muita né? coisa, né? Só que aí você vai analisar, né? Claro. 20% era sucumbência.
Ah, então. Tudo depende. Honorários contratuais e 20% sucumbências. era sucumbência. Então, mas não, a pessoa viu aquele valor, Isso. então ela diz assim, não, esse valor é o valor que a empresa pagou. A empresa pagou 100 mil reais. Só que desses 100 mil reais, tinha 20% sucumbência. era sucumbência. Então, 20 mil já era. 20% já era do já advogado, era do advogado. por lei. Né? Já era do advogado Que é uma por coisa lei. que tem que e aí ele explicar. vai e tira Tem que explicar 30%. tudo isso. Explicar. Então, tem que explicar isso para Tem que explicar tudo isso. E tem clientes também que fazem de conta que não entendem. Entende e finge que não entende. Né? Fazem de conta. Entende tudo. Mas, por isso, há a cautela do advogado em explicar tudo muito bem explicado, desenhar, se necessário Desenhar for, mesmo, desenhar e mesmo. pegar a assinatura do cliente. É isso aqui, mesmo. O senhor entendeu? Explica de novo se não O entendeu. senhor tem certeza que o senhor entendeu? E isso começa lá atrás, né? Eu acho que fica aqui é importante lembrar que você tem que ser transparente e prestar todas as Sempre. orientações quando ele sentar a primeira vez no seu escritório, mesmo. online, enfim. A partir dali da construção do contrato, tudo isso. Esse cliente não vai te dar muitos problemas lá atrás se lá no primeiro dia você já se manteve transparente, se teve uma conduta ética e transparente lá no início, E né? ainda que ele te dê algum trabalho você fez no a sua final, parte. você tem tudo muito bem Isso, documentado. você documentou tudo. exatamente. Inclusive, no caso de renúncia, como eu falei para vocês, tem que documentar uma renúncia, você tem que mandar um telegrama, uma carta, enfim. Eu prefiro ainda até hoje mandar telegrama que as pessoas do que mandar e-mail ou qualquer coisa assim. Prefiro. E porque é um direito que nós temos de demitir o cliente, né? E ok, desde que eu cumpra as minhas atividades, minhas diligências dentro do processo por 10 dias. E o cuidado também quando assume um processo. Quando assume, né? isso. Muitas vezes nós somos procurados para assumir um processo em que um outro colega já funcionou. Sim. Então, esse cuidado é muito importante. Mas eu não quero mais aquele advogado. Ok, se o senhor não quer mais ele, então o senhor vai adotar as seguintes cautelas. O senhor vai notificá-lo, tá? Revogando o instrumento de mandato que o senhor outorgou a ele. Com essa renúncia, com essa revogação, aí sim, nós entramos no processo, apresentamos a revogação e nos constituímos. Entramos. E outra, caso o senhor tenha algum valor para acertar com ele, o senhor vai acertar com ele. Sim, com certeza. Né? Sim. Deve honorários, o senhor vai acertar com ele. É isso mesmo. Quem tiver dúvida, né, em relação a isso, pode procurar tem muita a comissão. coisa pra gente falar. A gente não vai conseguir falar tudo hoje. Já vamos até ter que encerrar. Meu Deus. Que pena. Nossa, não, tem muita coisa. A gente tem que fazer muita coisa. De repente, Parte um episódio só de ética. Só de ética ou, assim, de assuntos específicos. Isso, nós vamos marcar outros para fazer. E para aproveitar, André, pra gente encerrar realmente, deixa um recado, assim, principalmente para os advogados recém-formados, de o que eles devem fazer, na sua opinião, para não cair nessas questões, né, que podem prejudicar a carreira deles. Tem que tomar muito cuidado, tem que ficar muito atento, um bom contrato de honorários, muita leitura, né? Conheçam o estatuto, né? Conheçam o estatuto da advocacia, especialmente o artigo 34, né? E seus incisos. Conheçam muito bem o Código de Ética, o provimento 205, que é rico, né? Destrinchem esse provimento, mas, acima de tudo, se aconselhem, né? Se aconselhem sempre. Nós estamos à disposição, a ética da OAB São Bernardo está à disposição, a ética do Tribunal de Ética está sempre à disposição. Sim. É o que eu sempre digo, principalmente aos mais novos, né? Na dúvida, procure orientação. Na dúvida, não arrisque. Não arrisque. É isso mesmo. Gente, eu queria te agradecer enormemente por você ter vindo. E nós vamos marcar outros episódios, porque hoje foi só uma introdução. Só uma introdução. E mesmo aqui o pessoal já tirou muita coisa. Muita coisa. Muito obrigada mesmo. Você é fantástica. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada. Você faz à frente lá da comissão, como presidente da comissão de ética, tá? Gente, não deixe de seguir os nossos Instagrams e mande suas dúvidas, siga o canal. Beijo. Até a próxima. Até mais.